São Mateus 23, trinta e 39. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Meu Deus, abrimos este culto cantando, oferecendo hinos, adorando o Senhor com a nossa voz. Agora, Senhor, está a hora de nós ficarmos com todo o sentido voltado para a voz do Senhor, aquilo que o Senhor, nesta noite, tem preparado para os seus filhos. Eu venho aqui, ó Deus, em sua presença, pedir graça para ministrar a sua palavra, e que não seja para nós apenas mais um culto do nosso cotidiano, porque todas as vezes que nós aproximamos do Senhor, e se nós realmente estamos interessados, desejosos por ouvir o Senhor, porque queremos melhorar, queremos chegar àquela manhã de ressurreição, queremos ver, meu Deus, a manifestação daquela preciosa adoção que está para se manifestar a qualquer momento. Por isso que não é um culto apenas. Senhor, é mais uma vez que estamos tendo graça e oportunidade, a bem-aventurança de vir à sua casa, pois muitos gostariam de estar aqui, uns por força de saúde, mas outros porque desprezaram, rejeitaram, e o caminho foi fechado. Mas para nós o caminho se encontra aberto e queremos fazer o melhor para preservar o caminho que o Senhor nos deu da melhor maneira que o Senhor nos revelar. Não importa, Senhor, o que vir a acontecer, as circunstâncias e as situações, queremos estar no posto do dever e ficar esperando no Senhor com toda a segurança, porque tudo que está ao nosso redor está sobre o nosso controle, se o Espírito do Senhor estiver em nós. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, amados. Vou falar um pouco nesta noite sobre mudança do tempo. As pessoas só percebem que as coisas mudaram depois que já se passou e não tem retorno. O tempo segue dia após dia. A nossa vida, ela vai dia após dia. Por isso que o salmista disse: Senhor, dê-nos corações sábios para contar os nossos dias. Essa verdade que a vida prossegue, os dias se passam, certamente estamos aproximando de algo grande e poderoso. E devemos estar conscientes e seguros desta mudança. Houve muitas mudanças
tanto no Antigo Testamento como dentro das eras. Mas está vindo uma mudança, que esta mudança é definitiva. Essa é definitiva. Sair da velha criação, sair do homem falido, sair da humanidade falida para um reino perfeito, um povo perfeito, que lá não contaremos dias, pois lá não há dias. Lá nós não estaremos preocupados, porque não tem com que preocupar. Então é uma mudança definitiva de um corpo mortal para a imortalidade, do tempo parado, de um tempo de destruição para a eternidade. Então está chegando uma última mudança. E vendo que Deus, o profeta foi muito incisivo quando ele falou na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, encerrando a mensagem dizendo que agora era história, porque já estava no passado o que Deus tinha prometido. Quando o irmão Brana disse essas palavras, ele estava afirmando que tudo estava cumprido. Me pega para a minha mensagem com a atração sobre montanha, está lá na minha mesa. Eu vou ler esse final de mensagem. Eu entendi isso com muita clareza, com absoluta clareza. Houve muitas mudanças. E essas mudanças foram para trazer as pessoas a uma reflexão. Obrigado. Aqui na mensagem com a atração sobre a montanha, quase no final dela, essa aqui ele é da voz de Deus. O profeta diz, não, essa aqui não é da voz de Deus, isso aqui é aqui do Brasil mesmo. Ele disse, deixa eu ler aqui detidamente. Ele fala assim, e a ciência, Tucson inteiro ainda andam escrevendo artigos e colocando nos jornais. Lá longe, no Monte Lemon, as grandes câmeras não viram aquilo se levantando de onde estávamos de pé. Dia 28 de fevereiro de 63, aquela nuvem que estava lá e foi fotografada, ela subiu da onde o irmão Brana estava. Subiu da onde ele estava. Flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado. Vocês acham que o irmão Brana faria uma afirmação dessa aleatória? Seria tão irresponsável de dizer isto aqui? Nós temos que nos deter para aquilo que o profeta disse. Ele disse aqui que o tempo está terminado. Dá para ir lá um pouquinho, lá. Está na costa oeste, por favor, melhor esse som. Está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que foi, indo diretamente sobre Phoenix, atravessando sobre Prescott,
é através das montanhas, a costa oeste diretamente para onde estavam indo, diretamente para o Alasca. Ela está trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo. E os observatórios todos em Tucson continuam indagando, pesquisas da ciência, tentando encontrar o que é isso. Tão alto que não pode ser neblina ou cerração, ou nada. Lá em cima, o que fez isto? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural parando além no céu, como estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela e dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O que foi isso? Deus cumprindo sua palavra. E uma estrela se levantará de Jacó. E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, este é o tempo, mas agora é história. Já passou, a promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? Qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa mensagem pregada em 65, já finalizando o Ministério de Irmão Branco em julho. Agora, eu quero que você observe o que a afirmação do irmão Brana dentro desse assunto, e que o mundo até hoje, no começo houve uma agitação, a ciência pesquisou aquilo por muito tempo, até há pouco tempo atrás eles estavam discutindo este assunto, nunca eles entenderam que aquilo não tinha resposta científica, porque a altura que estava, aquele halo não podia ser uma nuvem ou neblina, o que quer que seja, porque lá não tem condensação, lá não tem umidade para formar aquilo, e nem um avião voa daquela altura. Então, se indagaram o tempo todo e não deram uma resposta. Os religiosos também, muito menos. Mas naqueles dias, as revistas de maiores circulações daqueles dias estavam anunciando ao redor do Canadá, Estados Unidos e algumas nações, mostrando esses acontecimentos. Saiu ao redor do mundo naquela revista. Mas eu quero dizer para vocês que isso não foi em 63. Ainda hoje, uma grande massa de pessoas continuam descrendo sem entender aquilo. E são pessoas que creem na mensagem. E a maioria delas até nasceram na mensagem. A maioria, até hoje, eles não creem naquilo. Ministros ao redor do país não creem naquilo. Então isso não nos faz preocupar, porque o irmão Branham disse que aquela nuvem era o Senhor. É isso que ele disse, que aquela nuvem era o Senhor. E tinha 7 anjos que compunham aquela nuvem. E disse que cada anjo daquele tinha um mistério que foi revelado. Cada anjo tinha um mistério. Então tinha 7 mistérios, 7 selos, 7 trovões, 7 eras da igreja. Tudo isso foi concluído no ministério do irmão Branham, tá? Então, o que acontece? Houve uma mudança no tempo. Cristo
tirou os eleitos do mundo, tirou os eleitos das suas denominações, e elas estão em Laodiceia. Mas para ver Cristo, nós saímos de Laodiceia. Sair de Laodiceia significa que você deixou o seu velho sistema religioso, deixou a sua denominação, então você veio para dentro, porque Jesus te chamou de lá para o lado de cá. Essa foi a mudança, uma mudança espiritual na vida do povo eleito, que sai de um lugar que não tinha nenhum entendimento da Escritura. Você teve que sair de lá para entender as Escrituras. Você teve que sair de lá para Cristo se revelar. Porque todos que receberam, que foram revelados por Cristo, teve que deixar o sistema deles na sua primeira vinda. Tá? Agora, eu quero ir adiante com isto, porque Noé fez uma mudança no tempo. Fez uma mudança. A coisa era tão embaraçosa para a mente natural, porque se constrói navios em estaleiros. Você não faz um navio fora e depois você arrasta ele dentro da água. Mínima, né? Se você nunca viu um estaleiro, vai lá em Santos, você vai ver estaleiros lá. Quando termina o navio, ele já sai, porque está sobre as águas. E Noé construiu a arca numa montanha. Para você ver a diferença, a incoerência. Não foi na baixada, não foi um estaleiro no mar. Ele construiu a arca numa montanha, para ficar bem diferente do que as pessoas pensavam. Como que o homem faz um transatlântico, faz uma embarcação daquele porte em uma montanha? Lógico que foi um escarnecimento para a sua geração, para o seu tempo. Ela saiu de uma montanha, passou a tribulação e pousou em outra montanha. Uma montanha para outra montanha, lá no Monte Ararat. Então, aí que nós observamos que se nós formos procurar esclarecer, explicar esta mensagem dentro do contexto geográfico, do tempo, matemática, científico, nós vamos naufragar na primeira vez, na primeira mensagem que você trouxer para o povo, você vai se embaralhar e vai embaralhar o povo. Eu tinha dificuldade para falar essa palavra, não sabia disso. Agora veja bem, na mensagem, até admirei isso aqui, na mensagem Apocalipse 4, terceira parte. Inclusive, essa mensagem está no escritório também. Vê se ela está lá, traz ela para mim aqui, que agora eu só estou recordando, estou puxando isso aqui. O profeta diz assim, preste atenção, se você não foi chamado para ensinar, você vai confundir o povo e vai confundir a si mesmo. Serão duas pessoas confundidas, o povo e você. Por isso, eu achei essa mensagem, agora à tarde, eu achei isso aqui, eu nunca tinha observado, eu tinha notado isso e não tinha observado isso. Quer ver? Onde está isso? Eu grifei isso. Deixa eu achar isso aqui. Deve ser aqui. Não. Uhum. E você?
encontra dons e demais coisas se movendo na igreja. É a operação destes dons. Antes que você deixe entrar em operação e coisas assim, primeiro, sente-se isto pressionando em seu coração. Agora, o inimigo é bastante sagaz. Isto é exatamente o que rasga a igreja em pedaços. Isto é o que rasga a igreja em pedaços. Cada vez que um verdadeiro dom é operado erroneamente, um dom é operado erroneamente, é algo que Deus está tentando fazer e foi realizado de forma errada. Isto simplesmente não apenas te ferirá, mas dilacerará toda a igreja. Consulte isto. Vá passando isto através da Bíblia. Então prove isto. Veja se isto é Deus ou não. Apenas continue testando e provando isto. Veja se é Deus ou não. Se Deus tem te chamado para ensinar, você ajudará o povo. Se Ele não te chamou, você vai confundir tanto o povo como você mesmo. Então, nós temos muitos pregadores de fundo de igreja, né? Muitos pregadores que não têm coragem para chegar aqui, que não foi chamado para isso, mas prega lá no fundo, prega na rua, prega na escada da igreja, prega por aí, tá? Confundindo as pessoas, e ele já está confundindo. Estou mostrando mensagem, tá bom? Mas não é isso que eu vou falar. Estou falando que Noé sabia o que ele estava pregando. Ele foi chamado para aquilo. Moisés foi chamado para aquilo. Percebe que Deus chama o homem, não importa onde o homem se encontra. Como Paulo estava na seita mais fanática e feroz do seu dia, Deus entrou no meio dos fariseus, os piores, e sacou Paulo de lá. Mas quando eles tomam um Matias por eleição para ser diácono da igreja, nunca ele fez absolutamente nada. E quem tomou o lugar de Matias mais tarde foi Paulo. Porque Paulo foi chamado por Deus. Matias nunca foi chamado. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e você verá isto. Então, o que eu estou dizendo é que o homem, quando chamado, ele não importa o que o mundo fale, ou comente dele, ou reprove. Ele ouviu esta chamada, como Abraão ouviu a sua chamada. Por isso que por mais escabroso que fosse o seu caminho, por mais difícil que fosse o deserto, e por mais que a fraqueza e a velhice tomasse o seu corpo, ele estava certo que ele tinha ouvido o Senhor o chamar dentre sua família e da cidade de Ur. Então aí está, este homem, ele pode ser analfabeto ou ser um doutor. Se ele é doutor, Deus vai tirar o doutorado dele para ele pregar a verdade da Bíblia. Se ele é um analfabeto, Deus vai ter um canal que vai colocá-lo exatamente esse canal, que ele pode aproximar das pessoas e ser uma ajuda. Quando Deus quer tomar alguém para ser uma ajuda para o povo, ele escolhe aquela pessoa, escolhe aquele homem, equipa aquele homem, dota aquela pessoa e leva na frente do povo e diz: aqui está alguém que pode ajudar, alguém que eu chamei por decreto divino. Essa
é a verdade. Agora, na mensagem, eu vou tomar aqui, falando de mudança de tempo, Noé fez uma mudança no tempo. Elias fez uma mudança no tempo. Ele fez o tempo parar. Não choveu, não caiu orvalho. Elias fez uma mudança no tempo. Mas o tempo continuou, mas teve uma mudança. João Batista fez uma mudança no tempo. O irmão Brana fez uma mudança no tempo. Jesus fez uma mudança no tempo. Por isso que eu li aquele ali. Essa escritura que nós lemos nesta noite se faz uma referência exatamente do Senhor, dizendo, olha, terminou o tempo de vocês. Está aqui, está bem claro. Ó, porque não me vereis mais. Eu vos digo que não me vereis mais, desde agora, mas até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, o tempo para aquele povo tinha terminado. E Jesus continuou seu ministério até na crucificação. Mas o tempo já tinha terminado. Por isso que o profeta disse que o tempo tinha terminado. Acabamos de ler isto aqui, tinha terminado o tempo. Mas o tempo continuou. Agora, precisa haver aqueles que receberam, aqueles que creram. Depois que o profeta falou isto. Quantos vieram depois? A igreja que hoje está ouvindo a palavra de 63, da abertura dos selos, até hoje, é maior do que aquela igreja que estava antes. Mas dessa igreja que Deus tem tirado, de 63 para cá, Ele está chamando um povo, como lá em Atos, para o seu nome. Ele chama um povo, e depois desse povo chamado, Ele então faz que a semente se manifeste. Por isso que a Bíblia diz que eles foram chamados, mas Deus escolheu os poucos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Veja lá, o profeta falou de Malaquias 3, falou de Malaquias 4, isso é muito importante, por quê? Porque lá no Antigo Testamento, ele deixou 2 testemunhas no Antigo Testamento, e trouxe também 2 testemunhas para o Novo Testamento. Se você quer ver, você conhece a Bíblia, não conhece? Então, leiam comigo exatamente aqui, não vou entrar em Zacarias, vou entrar somente em Malaquias, porque o tempo hoje aqui é bastante corrido. Ele diz assim, eis que eu vos envio, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele está falando que esse anjo do Senhor viria. Malaquias 3 está falando exatamente de João, certo? E quando João apareceu, ele diz que ele tem na sua mão a pá e limpará a sua eira. João falou da primeira vinda, e João falou da segunda vinda, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Agora, quando chega em Malaquias 4, ele diz, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Ele falou isso em Malaquias 3? Ô gente, leia a Bíblia. Não seja um analfabeto de Bíblia, por favor. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor. Aí está dizendo,
Eu estou enviando o meu anjo, ele abrirá o caminho. O João foi o precursor da primeira vinda. Mas quando ele fala da segunda vinda, ele diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Agora, esse aqui não está abrindo o caminho. Vai falar que esse dia vem ardendo como forno. E todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Você está vendo? João não falou disso aqui. Malaquias não falou disso aqui. Mas agora, ou seja, João Batista não falou e Malaquias não falou que aqueles dias ia abrasar, não ia ficar nem raiz nem ramo. Ele estava abrindo a primeira vinda, abrindo o caminho. Na segunda vinda, está dizendo isso aqui: não vai ficar nem raiz nem ramo. Agora, a interpretação que se dá no intelecto, que vai queimar as árvores, seus galhos, suas folhas, e o fogo vai ser tão intenso que vai queimar as raízes. Será que Deus está tratando de árvore aqui? Só você lê São Mateus, que diz: a figueira e todas as árvores. Então eu estava preocupado com a figueira, ou Israel era figueira? Ele estava preocupado com árvores, ou ele estava falando de denominação? É isso. Figueira era Israel, e as árvores, que ele falou depois, em seguida, são denominações. Ele não vai queimar, ele não está falando que vai queimar a copa da árvore, a raiz. Vai queimar tudo o que é denominação. Toda a raiz religiosa, não vai sobrar nada. Não vai haver um papa, um bispo, não vai haver uma grande organização religiosa, não vai haver a grande religião de Maomé, os muçulmanos. Mas não vai ficar nem raiz nem ramo, não fica nem raiz de religião e nem ramo dela, tudo vai ser exterminado. Quando o grande fogo divino cair sobre a terra, não vai ficar nem raiz e nem ramo, diz o Senhor. Está falando de igreja, de religiões, falando de denominações. Agora diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Cristo é o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como um bezerro no cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Porque naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes mandei em Horebe, para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O dia de João não foi esse dia. E converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tem duas testemunhas aqui no Antigo Testamento, dizendo desta mudança. Quando João apareceu e apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o céu abriu, e a voz ecoou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Ali ele estava entregando o ministério dele para o Senhor, e o Senhor dali por diante
entrou no seu ministério. Logo em seguida, João foi decapitado. Terminou o ministério de João e começou o ministério de Cristo. Logo que Deus tira o irmão Branham, em 24 de dezembro de 1963, então estava vindo uma mensagem, que era a mesma que o profeta tinha pregado. Então o irmão Branham, abrindo os selos, abrindo os mistérios, ele estava introduzindo Cristo. João introduziu Deus em carne, Emanuel, para se cumprir Isaías capítulo 7, verso 14. Mas agora, Malaquias 4, ou seja, Malaquias 4 está introduzindo, sabe quem? O mesmo Jesus Cristo, para os gentios, pelo Espírito dele. Então, o irmão Branham saiu de cena, mas ficou a mensagem de Cristo. Por isso que ele disse que ele sairia e outro tomaria o seu lugar. A partir de então, Jesus Cristo, na forma de Espírito Santo, assumiu, deu continuidade na abertura da palavra, para levar a igreja à plena adoção, para levar a igreja a esta ressurreição tão esperada. Agora, se você ler São Lucas, agora vai tomar 2 testemunhos do Novo Testamento. São Lucas 22, ou 17, 22. Isto, São Lucas 17 e verso 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não vades nem sigais, porque como o relâmpago alumia desde uma extremidade inferior do céu até a extremidade, até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu ou consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, casavam, ou compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite serão 2 numa cama. Um será tomado, outro será deixado. Vai acordar sem mulher um dia a mulher vai acordar sem marido. Que coisa boa, né? Vai estar ao lado da cama vazio. É o que eles disseram aqui. Mas, para voltar aqui, disse, olha: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Pois bem, aqui ele está dizendo
do Filho do Homem, o dia do Filho do Homem, é o dia de Noé, que ninguém em casa se ajuntam. Aqui está falando dos dias de Ló, que eles compravam, vendiam, um grande movimento no mundo, uma explosão demográfica, e as pessoas compram e vendem. Ninguém está preocupado com a vinda de Cristo, ninguém está vigiando por este dia. As pessoas estão entretidas em ganhar dinheiro, em construir, em comprar, em vender. Outro lado, do lado sensual, para que casar? Se tem, hoje não temos mais esse problema moral, essa coisa de constituir família. A gente se ajunta e quando enjoar, larga e arruma outro par, e assim continua. Isso não vem de agora, isso vem há quase 100 anos atrás, essa evolução. Mas ele dá outro testemunho, em João 14:12, ele diz exatamente o que a noiva está recebendo nesse tempo. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Duas coisas aqui a ser analisadas. Primeiro, fazer as obras de Cristo nesse dia. O que ele está dizendo aqui, João 14:12. Segundo, é ver Jesus Cristo neste tempo. É ver Cristo num tempo de maior escuridão, no tempo de maior libertinagem da humanidade. É ver Cristo neste tempo. Agora, o que ele fez? Ele arrumou um lugar, como ele se escondeu num homem na sua primeira vinda, então agora ele se esconde num povo em sua segunda vinda. Esta é a maneira sempre que ele opera desta maneira. Você tem que ver que Deus sempre se cobriu, se escondeu atrás de um véu. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Deus desligou a luz do sol, desligou a luz das estrelas, desligou a luz da lua, e houve uma densas trevas. Agora Deus estava escondido atrás de um véu negro, e aquele homem morria na cruz. E Deus fez com que a natureza se revoltasse, e a terra se agitasse, e viesse um terremoto, e estava havendo uma mudança. Ali foi uma marca, mudou. Aquele tempo não volta nunca mais vai haver um Calvário, nunca mais vai ter um João Batista, nunca mais virá um profeta Malaquias para falar dos dois Elias que viria, não vem mais um Isaías para falar que uma virgem conceberá, não verá mais um Moisés para abrir o mar vermelho e conduzir o povo no meio do deserto. Esse é um tempo que Deus deu para trazer testemunho, para fazer a luz brilhar hoje. Deus vem armazenando testemunho e a sua palavra, e tudo veio parar em nossa mão. E que nós vamos fazer com isso agora que está diante de nós? Amém. Ou você acha que Moisés é uma figura histórica, uma figura, como se diz, uma coisa que não se retrata mais nos dias de hoje? Ou será que os profetas lá do Antigo Testamento, como Daniel, o grande profeta do Apocalipse de Israel, dos judeus, também não tem nada a ver isto? Será que os escritos dos evangelhos, acabamos de ler aqui, São Lucas 17, ficou para aquele dia? Tudo que o Senhor fez, deixe você ler a Bíblia, que caminha a Bíblia dentro, e chega em 7, e chega ali em Enoque, e você sai lá em Abraão, e você caminha com os patriarcas, chega em Moisés, entra nos Juízes, através dos profetas, você caminha esse tempo todo, você percebe que isso já passou, e não tem mais como voltar. Temos que ir para o final, é tempo do fim.
O que mais você pode ensinar para o povo? Voz que clama no deserto. O profeta de Malaquias 4, ele não clamou no deserto. Uma multidão o cercou, ele pregou esse evangelho, o mundo ficou inexcusado. Mas neste tempo aqui, pregar e as pessoas parar para te ouvir é uma coisa rara, que nem dentro da igreja as pessoas param para ouvir o pastor, quanto muito pior é lá fora. Parar, sabe, deter-se, refletir, consultar a sua alma, consultar o seu ser, como que nós estamos diante de Deus, como que está a nossa situação. Então não é ouvir de uma maneira aleatória. Só uma pessoa que tem um problema neurológico, que não pode fazer leitura do que está sendo falado, mas desde que você tem uma mente fértil e tem um coração no seu peito que está pulsando, você será responsável por aquilo que você está ouvindo, ou aceitando ou rejeitando. Nós estamos inexcusáveis diante de Deus, e o que tem vindo para nós, nós iremos responder por isso. Não tem por onde fugir, não há nenhuma saída. É esta palavra, é a única saída. Amém. Deixa eu continuar, minha garganta está ardendo. Vou botar um pouco de água aqui. Agora, ele vai fazer uma linha aqui, ó. Observe a precisão do Espírito Santo. Foi o que eu acabei de falar aqui. Que ele não confundiu aquelas duas vindas de Elias. Malaquias 3 diz: eis que eu vos envio o meu mensageiro perante minha face. Perguntaram a Jesus sobre João, ele disse: se o podem receber, esse é aquele de quem o profeta disse: eu enviarei o meu mensageiro perante minha face, e este é o Elias que estava por vir. Malaquias 3. Observem a exatidão que a Escritura dá a isto. Que isto para mostrar aqueles que desejam crer naqueles que desejavam ver. Lembram-se que Jesus parou no meio de uma escritura, porque parte dela já havia sido cumprida. Então o restante para a sua segunda vinda, para pregar o ano aceitável do Senhor, curar os quebrantados do coração, e parou, não trazer julgamento aos gentios de sua segunda vinda. Aqui está. Observe, esta escritura aqui, como se assemelha a essa. Elias tornará os corações dos pais aos filhos. Falando de Malaquias 4, não misture isto, ou Malaquias 3, João e Elias, o qual veio nos dias anteriores à primeira vinda de Cristo, tornou-se o coração dos velhos pais patriarcas a mensagem dos filhos, a nova mensagem. Agora observe isto: os corações dos filhos aos dos pais, em sua segunda vinda. Nos últimos dias, ele retorna à fé apostólica novamente. Vê quão perfeitamente concordo as Escrituras? Aquele era o fim do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, agora vemos que há luz no tempo do entardecer. O que é isto? É o topo, o monte, o topo da árvore. Ele estava, quando chegou lá, Zacarias tem muita coisa para falar sobre isso. Começa Zacarias 7, a partir do 14, a partir do verso 4. Zacarias 9:9 fala da entrada de Jesus. Quer ver? Pode ler comigo Zacarias 9:9. Eu não gosto de estar lendo muito a Bíblia assim, porque quando começa a dar muita leitura da Bíblia, as pessoas têm uma facilidade para
perder a harmonia das Escrituras. Zacarias. Nove, 9. Oh, Deus. Ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filha de jumenta. Quando Jesus entrou em Jerusalém, na leitura da Escritura, você vê um povo gritando: Hosana, Hosana ao Rei. E você vê um alvoroço na cidade. Faz-se a pergunta: quem cantava Hosana? Quem cantava Hosana era um pequeno grupo que sabia quem ele era. Agora, a cidade teve uma comoção, e aí eles perguntaram: já que tem um barulho aqui, nós nos apresentamos aqui para ver, mas qual é o motivo de cantar e gritar Hosana, Hosana? Então, o que nós estamos vendo é um homem de Nazaré, fanático, e que está procurando convencer o povo que ele é o Messias, está montado em um jumento entrando na cidade. O que tem de interessante nisto? Agora eu pergunto: o que tinha de interessante na mensagem de João? O que havia de interessante para o mundo religioso na mensagem do irmão Branham? Será que a cena só se transporta para um tempo lá distante, longínquo, mas que é a mesma cena? Quando Jesus entrou em Jerusalém, houve uma comoção para cumprir o que disse o profeta, só para que eles ficassem inexcusáveis, para que eles vissem o acontecimento, embora não cresce. Agora, o Senhor não hesitou de fazer aquilo, porque tinha que cumprir a palavra que o profeta diz como ele entraria. Ele estava cumprindo a palavra do profeta Zacarias. Agora, quando o Senhor fala que nós viríamos e viveria numa hora que não tinha mais luz, o sol já tinha feito o seu ocaso, tudo tinha terminado, aí veio o profeta Zacarias, e Zacarias fala isso de uma maneira, lá no 14, começando no verso 4, dizendo assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, a metade do monte se apartará para o norte, outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Azel é um descendente de Saul. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. Nos dias de Uzias, rei de Judá, então verá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo, ó Senhor. Esta é a cena. Quando?
esta cena vai se dar com a noiva aqui ou ela já foi? Com quem que ele está vindo aqui? Por que o monte vai fender? E fala que abrirá um vale que vai até Azel. Águas vivas correrão para o ocidente e para o oriente. Águas vivas é a palavra judeu e gentios que estão redimidos. Está falando isto aqui lá do milênio. Agora, ele está falando de um tempo que nem aqui está. Não vai ser para nós nesse tempo aqui. Ele está falando de um acontecimento que vai se dar depois da tribulação. Ele diz: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Agora já está falando não daquele dia, mas desse dia. E nós chegamos nesse dia. Deus nos deu a bem-aventurança de viver nesses dias. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. Acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Quer dizer, enquanto o sol não entrar, essa luz não vai brilhar. Ele não está falando aqui da luz do sol, porque o sol já se pôs. Está o mundo em escuridão, mas no meio da escuridão virá uma luz, virá uma mensagem que vai iluminar, que vai clarear. Vai vir uma mensagem que o eleito vai encontrar o caminho em meio a uma escuridão espiritual, em meio a uma apostasia tão grande, em meio a um desinteresse tão grande pela palavra, em meio a uma repulsa pela palavra, um combate da palavra. Então nesse tempo a luz viria e nós encontraríamos o caminho de volta. Não está falando da luz do sol, mas da luz da palavra que brilharia em nosso caminho. Viria no tempo da tarde. Tempo da tarde é o fim do dia. Como aqueles que saíram, lembra da parábola dos trabalhadores? Que saíram na primeira hora do dia e assim por diante. E depois chegou um grupo da hora 1/10. Quer dizer, 1/10. Que é a 11ª hora. Eles trabalharam uma horinha só. Mas os outros passaram as eras, as fogueiras, as arenas, as feras famintas, passaram pela Inquisição, grandes lutas. E o Senhor veio para fazer o pagamento aos seus trabalhadores. Você sabe por onde começou o pagamento? Pela primeira era ou pela última? Começou a pagar aqui. Os primeiros a receber isto. Por isso que tem uma igreja do outro lado, que espera por nós. Nós somos os trabalhadores da última hora, e o salário é o mesmo. Aí então o Senhor disse: olha, eu vou pagar a cada um conforme eu combinei. Eu não tratei com você um dinheiro da primeira era, sim. Assim também eu combinei com eles um salário. Então vou pagar vocês igualzinho ao primeiro até o último, porque assim nós combinamos. Toda esta igreja que entrou no trabalho do Senhor, lá da primeira era nos dias de Paulo, como essa última era aqui, receberá exatamente a mesma porção. Todos serão um corpo semelhante ao do Senhor. Todos irão para a glória, haverá um arrebatamento, haverá uma mudança de corpo. Todos nós receberemos isto, mas nós herdamos o tempo mais curto, embora o mais difícil. E naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental, é a metade delas até o mar ocidental, e no estio e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor,
será o seu nome. Amém? Aí está, você percebe que esta passagem de Malaquias, ou seja, Zacarias 14:7, vai lá na parábola dos trabalhadores, que não recebe a mesma porção, mas hoje nós vivemos uma era que você tem direitos humanos, e tem tanta coisa, tanta bagaceira por aí, mas lá era fogueira, lá não tinha direitos humanos, lá era arena para os animais te comer, você tinha que fugir, e viver nos antros da terra, nas cavernas, se não quisesse morrer. Não podia negar o que Roma determinava, ou que tempo terrível era aquele. Mas, por outro lado, você tinha uma vida muito curta, logo você era captado, era levado para a guilhotina, para a fogueira, ou na arena, e terminava, e você encontrava com Deus, e a coisa terminava. Hoje não tem arena, hoje tem direitos, que não pode matar ninguém, exatamente, não tem uma religião sanguinária como foi Roma, o que ela fez, mas nós temos aí desafios por diante para enfrentar a apostasia, enfrentar o nudismo, e enfrentar essa Sodoma e Gomorra que está diante de nós, e enfrentar escolas que obrigam o seu filho a aprender aquilo que não está no currículo, aprender sobre ideologia de gênero, e você tem liberdade para ser homem, ser mulher, ser o que você quiser, ser um cavalo, ser uma égua, ser um porco, você decide o que você quer ser. Isso é demência, os homens que não têm Deus estão enlouquecidos, mas uma igreja que recebeu não a mente humana, mas recebe a mente de Cristo, ela sabe onde ela está, ela sabe quem ela é, para onde ela vai, ela sabe o Deus que está adorando, a hora que ela está vivendo. Deus nos deu a melhor parte, agarremos a isso com todo o nosso coração, porque o tempo tem mudado. Jesus foi uma mudança no tempo, e as eras foram 7 dispensações, mas Malaquias 4 fez uma mudança definitiva, é do tempo para a eternidade, do céu para a terra, do mortal para o imortal. Deus abençoe, vamos orar. Amém.